Boas, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Rica e bora para nossa análise diária, pessoal, sem enrolação. Deixem um like, galera, escrevam um comentário e compartilhem com um amigo de vocês, né? Pessoal, hoje feriado, né? Feriado ali nos Estados Unidos, tá? Mais específico em Nova York. O que acontece? Liquidez um pouco menor, né? Olha só aqui. A gente está 1h30, prática 1h30 da tarde. Olha só a liquidez aqui, né? Inclusive jogaram uma liquidez um pouco no dólar aqui no 550, né, galera? Pessoal, o tema de hoje do mercado foi a volta, né? Então hoje o mercado ele está tentando ainda precificar, né? A informação que foi dita, né, pelo Donald Trump ali acerca da China e passou um pouco o estresse, mas o mercado ele devolveu, né? Devolveu um pouco, pelo menos aqui no dólar ele devolveu um pouco. E nas bolsas, como as bolsas elas caíram, né? E agora lá fora elas estão subindo com força, então o nosso índice está subindo ainda, né? Então bora começar aqui pelo nosso dólar futuro, galera. Seguinte, né? Primeiro que o nosso DXY, deixa eu colocar aqui o nosso DXY. Na madrugada, né? Aqui a madrugada, o dólar ele trabalhou um pouco mais baixista, né? Aqui a abertura de mercado ele até abriu um pouquinho em alta, mas depois ficou domingo, tá? Domingo, ou seja, ontem, mais 7 horas abre o mercado. Ficou trabalhando de uma movimentação um pouquinho mais baixista e depois, perto aqui já da manhã, começou a fazer uma movimentação mais de alta. Fez com que perto da abertura de mercado, o nosso dólar estivesse mais ou menos onde ele está, no 0,30 e 0,39 de alta, né? 0,40 de alta, que isso aqui já é uma alta, tá? Considerável já para o nosso dólar, tá? Então, bora para nossa análise. Pessoal, o câmbio aqui, né, galera? O câmbio ele subiu, né? Praticamente ele fechou na sexta-feira na máxima, né? Como eu havia dito, tá? Na máxima do mercado e descorrelacionado, né? Para o câmbio foi a nossa volta aqui, né? Então ele meio que devolveu parte do movimento, né? Porque não trabalhou, né, galera? Então, por exemplo, no início do sexta-feira, no início do pregão, nós estávamos trabalhando no 391, né? Mais ou menos aqui, 391, e nós fechamos aqui no 550 e 560, né? Então, basicamente, o dólar ele andou 500 pontos, aliás, 170 pontos, né? Então não trabalhou direito, né? Esses ranges, quando não trabalha direito, pessoal, importador, exportador, principalmente importador, né? Ele fica enrascado, tá? Aqui no nosso câmbio, principalmente como ele importa, ele tem que pagar em dólar. Então geralmente eles procuram defender, tá? O dólar em 100, né? Então, galera, o dólar ele já veio aqui, né? Perdeu o nosso 5,50, tá? Fez aqui as nossas petaxes aqui. Hoje ele conseguiu, pessoal, hoje ele conseguiu buscar o nosso preço à vista, né? Então a gente tem aqui já as nossas petaxes. Deixa eu estar riscando aqui pra gente melhor, né? Então a gente tem o primeira petax futura, segunda, terceira e a nossa petax futura final e o spot do dia, né, galera? Então ele conseguiu buscar aqui justamente a taxa à vista, né? Então ele fez uma operação que a gente fala aqui que se não é uma das mais fáceis, né? Principalmente nesse dia aqui que foi uma queda, né? Esse dia aqui ou de hoje até então uma queda de consolidação, inclusive está com 0,141 de queda, então não tem, né? Não tem nem o que
que se discutir, né? Ele já começou praticamente com 0,50 de queda, então foi realmente o mercado ele quis devolver, né? Quis trabalhar pelo menos aqui o 550, movimento muito puxado, né? Então, galera, a gente tem aqui, né? Então, abre amanhã, né? Abre amanhã às 9 horas. Olha só como o mercado ele já foi buscar o BRLT. Esse aqui é o dólar turismo, tá? Máxima da CME, mínima da CME. Então, dessa área aqui que já estava, no meu entendimento, já bem sobrecomprado, tá? Ele só veio arrefecendo, né? Somado a isso, nós temos também os nossos DIs, né, galera? Então, os nossos DIs eles também trabalharam de forma baixista aqui, conforme eu mostro aqui para vocês, né? Só que os DIs, eles, pelo menos os nossos DIs, né? Então a gente tem sexta-feira, vocês viram que ele fez um movimento de alta, né? Com a Break News, só que ele voltou e trabalhou praticamente no zero, né? Então a gente vê aqui, olha só, ele fez uma movimentação quase de 1% e depois voltou e trabalhou quase perto do zero, né? Então os nossos DIs eles fizeram, tá? Eles fizeram um movimento importante de devolver parte dessa alta, desenfreada no caso, né? Só que o nosso câmbio não, ele só subiu e agora ele tá fazendo isso, tá, galera? Então, a gente viu aqui que os DIs, pelo menos, né, eles ficaram trabalhando de forma um pouquinho mais flat, sim, realmente, só que numa queda, né? E não todas as pontas, tá, pessoal? Isso aqui foi uma baixa, tá? Tá 0,30 de queda, né? Então a gente pode dar uma olhada, por exemplo, agora nos DIs, olha só. Agora que eles devolveram, né? Então eles devolveram um pouquinho mais do movimento tão flat, só que tá trabalhando na baixa ainda, né? Então o nosso dólar ele fez essa movimentação de queda. Então, logo na primeira hora, né, a gente viu essa movimentação da cotação vindo, inclusive a gente tem a taxa máxima de câmbio, a taxa mínima de câmbio aqui dado pela B3. E ele procurou logo a mínima da CME, né? E depois fez esse movimento que eu achei bem interessante, né, galera? Uma movimentação um pouquinho mais interessante. Quando ele fez esse movimento aqui, que ele só foi que a gente tem um nosso ajuste, o POC. Então ele corta, busca a CME, depois vai lá no POC de sexta-feira e volta de novo para renovar essa mínima, né? Então aqui já teria sim uma possível venda, né, para renovar essa mínima. Mais tarde ele faz a nossa primeira Petax, tá? Assim às 10 horas. Deixa eu inclusive tirar essas médias que eu uso só para me guiar para eu estar olhando, né? E eu deixo só a média aqui da nossa Petax, que é essa aqui pontilhada, né? Então ele faz esse preço futuro aqui, né? E eu achei interessante uma venda aqui para vir justamente retornar para essa mínima. Só que ele não fez isso, né? Ele inclusive passou para cima da Petax futura, buscou, né? Esse aqui é um dos nossos indicadores que é de volatilidade, tá? Então a gente tem uma volatilidade aqui que é trabalhada nessa primeira hora, né? Então a gente tem aqui uma volatilidade de primeira uma hora, a segunda inclusive aqui, né? Então ele vem aqui, é uma área possivelmente sobrevendida, né? Então ele faz um movimento e retorna, né? A tendência dele, inclusive aqui a nossa VWAP ancorada está mostrando a nossa tendência, né? Que é a tendência de baixa, né? E aqui já está 1%, pessoal. Aqui já é 1% de queda. E sem falar que aqui nós estamos no 500, tá, galera? Nós estamos no 500, tá? Então ele faz essa movimentação aqui, ou caberia um stop, tá? Ou defenderia no preço, mas depois ele faz um movimento que é um pouquinho mais interessante, né? Que não é que ele tenda a sempre ficar
comprador em cima do preço futuro, mas nós temos que ver a macro do dia, né, galera? Então, ele, por exemplo, ele faz um POC aqui, uma liquidez, ele cria uma liquidez, né? Então, ele passa essa liquidez, trabalha no preço futuro, fica trabalhando essa liquidez, não consegue passar, fizeram uma PETAX futura aqui, inclusive essa liquidez aqui que foi criada, depois ele vem para o preço à vista, né? Que a gente tem o primeiro spot do dia, taxa à vista. Terceira taxa à vista deve estar aqui embaixo e a PETAX final, que é o spot do dia, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês isso. Então, essa distância aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui na nossa planilha, a gente teve uma puxada um pouco maior, inclusive de 27,5 pontos, né, galera? Da segunda PETAX para a terceira, tá? E então nós tivemos um movimento assim baixista, né? Bem de baixa mesmo. Nosso FRP0 está de 26 pontos e nós erramos praticamente 3 pontos, que é o nosso estudo sugerido que ocorre em meio-dia, que é dessa PETAX para essa PETAX aqui, né, galera? Então, galera, a operação, se não é mais fácil, né? Contanto, assim, no meu entendimento, que a gente tem aqui, né? Que nós não conseguimos fazer isso aqui, né? Então, aqui já seria uma possível operação, mas não foi feita, né? Então ela foi feita aqui, tá? Que é justamente essa operação por arbitragem, né? Uma arbitragem bancária que o qual a gente traz a cotação do preço futuro do preço à vista, né? E aqui aqui morre a venda, né? Inclusive a gente pode até vir de novo para o preço futuro, mas tá um pouquinho difícil, porque hoje tá um pouco mais claro para venda, né, pessoal? Tá mais claro para venda. Inclusive, se o no DXY se ele tivesse caindo, tá? Essa aqui ia estar mais forte, tá? Acho que o dólar ele teria vindo trabalhar pelo menos o 450. Não sei se ele vai conseguir buscar, né? Mas a gente tem dois alvos bem interessantes, que é essa PETAX futura final e o spot do dia, né? Então tem aqui uma possível ou venda ou uma possível compra, tá? Então tem que tomar muito cuidado na compra, porque aqui a tendência é de baixa, né? Só que o dólar também já chegou na nossa amplitude média diária, né, pessoal? Então aqui ele vai lateralizar. Eu não creio que ele vá cair muito mais, né? Pode ser que ele caia aqui, mas eu acho que ele vai fazer ainda o nosso ajuste abaixo do 500, né? Então entre o 500 e o 450, tá, galera? Então basicamente é isso para o nosso câmbio mini índice. Pessoal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês, tá? Mini índice hoje subiu, né? Topos e fundos ascendente, não fez praticamente nada de errado. Teve uma manhã um pouco mais com uma cotação um pouco mais mastigada, assim, sem grandes movimentações, tá? Mas o plano de fundo, inclusive o micro S&P 500, ele está mostrando aqui, né? Que agora ele está em 2,27. A verdade é que as nossas bolsas, olha só como elas estão, pessoal. O VIX aqui, que não nos deixa mentir, né? Então a bolsa tudo subindo, pessoal. Tudo praticamente subindo, né? Inclusive aqui o Russell 2,5 de alta, Nasdaq 2,15 de alta. O Dow Jones e o S&P, né, com 1,5, né, 1,5 de alta. Aqui no setor de energia também, pessoal, estava em alta, estava numa alta inclusive mais expressiva de 2%. Metal, ouro, galera, o ouro renovou a máxima, tá com 3. Silver com 7, praticamente chegou a 7. Chegou a 7 de alta, né, 7%. Praticamente todos os ativos aqui, né, de energia, a não ser o nosso minério de ferro que estava numa leve baixa, tá? Mas isso aqui contribuiu que com certeza o nosso mini índice, né, e as bolsas, o nosso mini índice é comoditizado, tá?
trabalhassem de forma altista, galera. Então hoje, conforme nós estávamos vendo as nossas cotações dos nossos outros ativos, né, e das nossas correlações positivas, hoje não tinha venda, tá, galera? A não ser uma venda aqui que achei um pouquinho mais arriscada na abertura do mercado americano, né? Mas hoje não tinha venda, tá, pessoal? Inclusive ele fez um movimento que eu achei que ele faria cedo ou mais tarde, mas com uma certa força, tá? Porque a gente tem aqui um certo alvo bacana em 142.500, né? 142.500. Ele quase chegou lá. Eu pensei que ele ia fazer uma movimentação mais forte, mas ele fez uma movimentação um pouquinho mais mastigada aqui, né? Um preço mais granulado, conforme eu falo para vocês. Então, a abertura já estava em alta, tá? Ele fez essa movimentação que não estava tão interessante, tá? Mas ele fez um POC aqui, né, galera? E eu já tô cansado de falar aqui para vocês que quando ele tá fazendo certos solavancos de compra, né? Então, movimento de alta. Quando ele veio aqui, né? Aí aqui eu achei bem interessante uma compra para já vir desafiar essa máxima, tá? Então, abertura do mercado à vista, aqui 10 horas, olha só como é que estavam as nossas ações. Os nossos índices e ETFs, tudo na parte da alta, tá, galera? Tudo. Então, era esperar ele vir procurar algum movimento ou alguma área de valor, que é justamente a nossa aceitação, né? Aqui ele não iria passar. E a gente tem aqui a nossa rejeição, e a rejeição, pelo menos da primeira hora, né, galera? Então, como ele já passa, então é interessante ele vir aqui no nosso preço de aceitação e não pode passar, tá? Então, a compra, ela tá daqui, né, até aqui. Passou para cá e se ele caísse um pouco, né? Isso é o que eu falo do Price Action mais o Trade Location, tá? Trade Location é a nossa vertente, né? Que inclusive ela vale para todos os nossos ativos financeiros, instrumentos financeiros, no quais nós só podemos fazer trades em áreas específicas. É por isso que é Trade Location, né, que é o local de comércio, né? Então, o melhor local que nós podemos fazer ou é na rejeição, ou na aceitação. Mas, como nós estamos numa tendência de alta, galera, né? Como nós estamos numa tendência de alta, a gente tem que procurar entrar na compra, né? Então, daqui para cá é compra. Se o preço passa para cá, né, volta na aceitação e renova essa mínima, aí você tem que estopar, né? Isso aqui é o Trade Location mais o Price Action, né, galera? Então, a gente tem que ver que a cotação mostra, né, a movimentação do preço. Mas foi o que ele não fez, né? E não costuma fazer por causa da nossa macro, que a macro era de alta. Então era para segurar a compra aqui, né, galera? Então ele fez uma movimentação aqui, não passou, tá? Só que ele voltou aqui de novo. E os players defenderam de novo, tá? Então foi lá de novo. E aqui eu achei que ele não viria mais, né? A abertura do mercado americano, tá? A gente teve até um certo arrefecimento, mas depois foi a recompra, né? Inclusive dos outros ativos e instrumentos financeiros. E olha, produziu essa movimentação que chegou aqui na nosso preço de aceitação. Só que depois esse preço ele foi levantado, né? Então carregaram a liquidez para cima e a gente tem uma liquidez maior aqui, né? Que inclusive ele fez essa movimentação, tá? Aí quando nós já temos essa movimentação, eu achei que ele viesse já para cima, né? Com uma certa força, mas ele ainda ficou aqui um pouquinho mais engatado nessa congestão praticamente, né? Então a gente tem de novo, né, a nossa aceitação, rejeição e rejeição. Só que como é compra, né, o plano de fundo, a nossa macro é compra, então melhor compra aqui, né? Aqui no meio você passa calor, né? Porque ele pode vir aqui e se ele passar e fizer esse movimento tem que estopar, né? Então o stop aqui ele tá um pouco mais ruim, né? Aqui.
Então a compra aqui, o trader tem que ter disciplina, né, para esperar chegar só na rejeição e trazer para o POC, né, do dia de hoje no caso. Só que tem uma hora que ele vai ficar aqui trabalhando e conforme a nossa macro, ele não vai mais conseguir buscar aqui, né? Porque já tem muita operação de compra. Então ele chegou aqui, da feita que ele fez essa movimentação e ficou trabalhando aqui, eu achei que ele viesse com mais força, né, para cá. Mas ficou ainda pelo menos meia hora trabalhando até vir realmente chegar ao 142.500, né? Não está conseguindo passar, tá? Tá numa alta de 1,45, né? Enquanto o nosso Ibov tá 1,12, tá? Então só fez movimentação de alta, o Ibov também, olha aqui, né? Inclusive aqui, mesmo com um volume um pouco menor, tá, galera? Porque eu já falei para vocês que hoje é feriado, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um bom retorno nessa semana, tá? Deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!